vai marcar nossa vida. E nós nos entristecemos aqui na terra porque perdemos alguém que era muito próximo a nós. Mas nos lembra o Senhor, o Criador do céu e da terra, quando enviou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz do Calvário. Mas Jesus voltou para a presença do Pai, queridos. Jesus venceu a morte e ele voltou à presença do Pai. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Se nós andarmos em comunhão com Ele, nós vamos nos encontrar no céu de glória. Seja você, seja o pai, seja o filho, seja um parente, seja a mãe, todos nos encontraremos com o Senhor no céu de glória. É isso que Ele está dizendo aqui nesse lugar, queridos. Para você não ficar aí, eu perdi alguém que era muito próximo a mim. Então isso aí marcou a sua vida, mas se lembre de Deus, do Deus Criador. Nos faz lembrar até de Jó. Quando aconteceu de Jó perder seus filhos, as suas filhas, queridos, eram sete varões e 3 mulheres, ao total dos filhos de Jó. Total de filhos de Jó. Mas Satanás estava rodeando a terra e Deus disse a ele: olha, está vendo meu servo Jó, o homem justo, o homem fiel a Deus. E Satanás disse: ah, tu dá tudo a ele, deixa eu tocar na riqueza dele, nos patrimônios dele, deixa eu ali, né, ceifar a vida dos seus filhos, para ver se ele não blasfema contra ti. E o que aconteceu? Deus permitiu, contanto que não tirasse a vida de Jó. E ali morreu os seus filhos, os 10 filhos de Jó morreu, queridos. Morreu. Ele perdeu seus bens, suas propriedades, e depois Satanás esperava que ele negasse a Deus. Mas ele disse: não eu vi essa terra, não eu vi do ventre de minha mãe, não eu vi do ventre da minha mãe, mas não eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Veja que apesar de perder seus filhos, as suas filhas que ele gostava e amava muito aqui na terra, mas ele não negou o nome do Senhor. Ele disse: não eu vi do ventre da minha mãe, mas não eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Veja que coisa gloriosa que aconteceu na vida de Jó. Não negou o nome de Deus, não negou. Satanás ficou decepcionado. Ficou decepcionado, queridos. E depois Satanás disse: olha, deixa eu tocar nele, para tu ver se ele não vai negar aqui. E Deus permitiu, contanto que não tirasse a vida de Jó. O Jó foi tocado com uma enfermidade, cheio de câncer, cheio de úlcera. Ele pegava um caco ali do bairro e arrancava aquelas feridas ali. A dor insuportável, ao ponto da sua mulher chegar a dizer para ele: nega esse teu Deus e morre. Nega esse teu Deus e morre. Chegou a dizer isso a mulher de Jó, queridos. E veio naquela situação, os amigos deles chegou perto de Jó, ao ver naquela situação, ficou 7 dias ali com ele, panteando com Jó, naquela situação de dor e sofrimento. Mas ele não negou o nome de Deus, querido, apesar do sofrimento, apesar de perder seus filhos, as suas filhas. Mas ele não negou o nome de Deus, foi fiel até Deus ali dá de volta a ele tudo que ele perdeu, restituir a ele os bens, propriedades. Deus abençoou Jó, apesar dos seus filhos ali não ter mais de volta. Mas o que nós entendemos, apesar dos seus filhos ali não ter mais de volta, mas ele entende, ele compreende que um dia vai se encontrar com seus filhos ali na glória. Para quem se preocupar, queridos, se os seus filhos foram guardados pelo Senhor, olha, seja dado ao nome, vai se encontrar com ele na glória. Então isso acontece também quando nós perdemos alguém que nós amamos. Quando esse alguém estava ali na presença de um Deus Criador,
e Salvador Jesus Cristo aceitou as promessas ali, a esperança da salvação. Esse seu parente que aceitou o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você também aceitando Jesus Cristo, nós nos encontraremos com eles ali na glória. Nós nos encontraremos com nossos filhos, os nossos parentes ali na glória, e todos que aceitaram Jesus Cristo como o Salvador de suas vidas. É dessa forma que nós vamos nos encontrar com alguém que nós amamos ali na glória, todos que aceitaram Jesus Cristo. É dessa forma que o homem tem que aceitar Jesus Cristo. Por esse motivo que eu estou dizendo a você, você quer se encontrar com alguém que você ama? Então você tem que aceitar Jesus Cristo como o Salvador da sua vida. É por isso que toda a nossa família tem que aceitar Jesus Cristo como o Salvador de suas vidas, para nós nos encontrarmos ali na glória com nossos familiares. É por isso que nós não podemos desanimar. Nós não podemos ali desistir de perseverar para que o Evangelho alcance todos os nossos familiares. Olha, seja, apesar de as pessoas observarem que muitas vezes nós proclamamos o Evangelho, mas nem todos os familiares aceitam. A realidade é essa: nós proclamamos o Evangelho, mas tem pessoas assim que não aceitam o Evangelho, apesar não porque é religião. Acho que o Evangelho é apenas uma religião, quando na verdade o Evangelho, queridos, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tem coisa mais preciosa aqui na terra do que a salvação, queridos. Nós queremos nos encontrar no céu de glória, mas você precisa aceitar Jesus Cristo. Como é que você pode morar no céu de glória se você não aceitar Jesus Cristo? Não pode, queridos. Não tem remédio para essa situação enquanto você não aceitar Jesus Cristo. Não tem como você morar no céu de glória. Lá não entra pecado. Lá no céu não entra pecado. Lá só entra lavado e remido pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então nós precisamos aceitar Jesus Cristo para morar no céu de glória e nos encontrar com nossos filhos, com nossos familiares, todos que partiram na presença do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. E assim a palavra de Deus, uma passagem rica e preciosa que fala aqui. Que fala que a filha de Jairo, ali em Marcos capítulo 5, essa passagem fala de uma perda. O Jairo tinha acabado ali, tinha acabado de perder ali a sua filha, ele tinha acabado ali de falecer, e no caminho ali Jesus estava em direção à sua casa, porque ele pediu, clamou a Jesus Cristo por um socorro aqui bem presente na hora da angústia. Ele pediu socorro a Jesus Cristo porque a sua filha estava enferma. Não tinha morrido ainda, mas estava enferma. E na sequência, ali, na caminhada, no trajeto ali até chegar à casa de Jairo, Jesus encontrou uma mulher de fluxo de sangue. E essa mulher interrompeu um pouco ali a caminhada, o trajeto de Jesus Cristo para chegar na casa de Jairo. E quando chegou na casa de Jairo, a filha dele já tinha morrido. E com certeza ali, Jairo ficou ali, quem sabe pensando, olha, ele demorou a chegar na minha casa. E a minha filha veio a falecer. Mas Jesus diz uma palavra ali, que ele tivesse crença em Deus. E ela estava dormindo, mas ia se acordar. Ela ia ser despertada. E deu a palavra ali a Jairo, os discípulos ali, a Jairo que estavam ali também reunidos. E assim foi que aconteceu. Mais uma dessa passagem.
E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo, postando-se aos seus pés, rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos, para que saia vivo. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E Jesus atendeu o pedido de Jairo e foi em direção à sua casa. Mas no caminho aconteceu que uma mulher que estava ali, observando as passagens do mestre ali do Senhor, e ela teve coragem de chegar pertinho de Jesus Cristo, tocar na hora dos seus vestidos, porque ela padecia de enfermidade, 12 anos padecia de um fluxo de sangue, e ninguém dava jeito, os médicos não davam jeito, não tinha solução, era considerada uma pessoa imunda, não poderia frequentar nem as sinagogas, porque ela tinha aquele fluxo de sangue, era uma pessoa considerada imunda. Mas mesmo assim ela viu Jesus passar, e ao ver Jesus passar em direção à casa de Jairo, a única oportunidade que ela teve naquele momento de chegar pertinho de Jesus, apesar daquela turba de gente, daquela multidão de gente que rodeava Jesus Cristo, mas ela viu aquela multidão, não se importou com a quantidade de pessoas que estavam ali, olhando ali para ela. As pessoas, aquela multidão de pessoas, ela não se importou com a multidão, nem com os olhares das pessoas contra a sua própria vida, a sua própria situação, apesar de ser considerada, por causa daquela doença, uma pessoa na situação, na situação de uma pessoa com enfermidade, que era considerada uma imundícia. Uma doença ou enfermidade que considerava ela uma pessoa imunda, ao ponto de as pessoas discriminarem aquela mulher do fluxo de sangue. Mas nem por isso ela se importou com aquela situação na qual ela estava, naquela condição da sua vida, não se importou. Apesar dela ver aquela multidão de gente, não tem problema algum. Eu vou ter coragem, vou chegar, mesmo que as pessoas possam até me expulsar, me discriminar, não tem problema algum, eu vou assim mesmo. Eu vou assim mesmo. E foi com ele, seguia o grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior, cada vez mais ela ficava pior. Já imaginou a situação daquela mulher? Cada vez mais aquele fluxo de sangue aumentava. A situação dela ficava cada vez pior. E ouviu falar de Jesus. Veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestidura, na sua vestimenta. Ela viu aquela multidão e foi por trás, tocou na sua vestimenta. Então, por trás de Jesus, ele não perceberia. Lógico que as pessoas poderiam dizer isso: olha, Jesus não percebeu, porque aquela mulher veio por trás e tocou na hora dos seus vestidos. Então, Jesus não viu. As pessoas poderiam até pensar nisso, mas só que ele viu, ele percebeu, queridos. Jesus percebeu, Jesus percebe, queridos, quando nós nos aproximamos dele, mesmo por trás, e às vezes nem pela frente, mas por trás, quando nós nos aproximamos de Jesus, mesmo por trás, ele percebe a nossa presença. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Veja a fé daquela mulher: só basta eu tocar nas vestes dele, eu serei sarada, eu serei curada. Só basta tocar nas vestes de Jesus. Veja a fé daquela mulher, queridos. Eu não preciso nem falar com ele, mas tocar só nas suas vestes. Se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentindo seu corpo estar já curado daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que
virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Veja que Jesus percebeu: quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou nas minhas vestes? E aquela mulher, queridos, e disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou-se, postou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal, vai em paz e ser curada deste teu mal. Veja a resposta de Jesus àquela mulher, queridos, de fluxo de sangue, já 12 anos sofria daquela enfermidade. Ela foi por detrás de Jesus, tocou na hora dos seus vestidos, e aquele fluxo de sangue cessou, e naquele momento ela foi curada. E Jesus chega ali a dizer àquela mulher, e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Veja como Jesus, querido, opera um milagre. E aquela mulher chegou por trás de Jesus. Veja como ele opera um milagre. Apesar dele não ter tocado naquela mulher, não precisou ele tocar naquela mulher, não precisou ele ali, a princípio, falar com aquela mulher, mas aquela mulher, foi ela que tocou em Jesus, nas suas vestimentas ali, e naquele momento ela recebeu o milagre em suas mãos, na sua vida, daquela enfermidade que padecia há 12 anos. E estando ele ainda falando, chegou alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre. Foi dada uma pausa, quando Jesus falou para essa mulher do fluxo de sangue. Depois vem aí a história de Jairo, a continuação da história da filha de Jairo. E chega um dos principais ali da sinagoga e chega a dizer: a tua filha já morreu, Jairo, não importuna mais Jesus, a tua filha já morreu, não importunas mais Jesus. Veja a resposta daqueles principais da sinagoga, dizendo para Jairo que não importunasse mais Jesus Cristo, mas que quantas perdas nós sofremos aqui na terra. E às vezes, quando acontece uma perda dessa, como aconteceu na vida de Jairo, ele recebeu a notícia. Já imaginou a tristeza que abateu o seu coração naquela hora? Que ele recebeu a notícia que a sua filha tinha acabado de morrer. E não tinha mais solução. Na concepção humana, aqui, não tinha mais jeito. Depois que morre, depois que cessa as atividades físicas do organismo humano, não tem mais solução. Tem uma lenda ali das pessoas que dizem que a alma ainda fica por 3 dias antes de se despedir daquele corpo. Eu não posso afirmar e nem provar essa teoria, não posso afirmar, ninguém pode afirmar isso, mas eles acreditavam dessa forma, que a alma despedia-se do corpo depois de 3 dias. Eles acreditavam nisso. No passado, algumas pessoas ali, da época da lei, eles acreditavam nesse pensamento. Mas a filha de Jairo tinha acabado de falecer, foi dada a notícia. E quando Jairo recebeu essa notícia, que já imaginou a tristeza no coração daquele homem, ele saber que sua filha tinha acabado de falecer. Olha, seja dada o nome, meus queridos, nós sabemos que a nossa vida aqui, nós somos como peregrinos aqui na terra. Nós um dia vamos partir, seja você pai, mãe, jovem, filho, filha, todos nós temos que um dia partir. Muitos pais enterram seus filhos, quando às vezes deveriam os filhos enterrar os seus pais. Mas hoje, devido à violência que nós temos visto aí na humanidade, muitos pais têm enterrado seus filhos. Eu conheci
um amigo meu de trabalho, ele perdeu seus 2 filhos nas drogas, queridos, nas drogas. E ele hoje se consola ajudando outros jovens. É o consolo dele. Ele diz que os outros jovens são filhos também dele. São filhos dele. Quer dizer, ele ajuda, mas se consola de ter perdido os 2 filhos que ele tanto amava aqui na terra, mas por causa do quê? Por causa das drogas, queridos. Por causa desse mal que se espalhou na humanidade das drogas. Coisas terríveis, drogas terríveis, vem chegando aí no mundo inteiro. E está acontecendo no mundo inteiro, drogas terríveis. E nós temos que proclamar o Evangelho para que o Evangelho possa chegar e essas drogas possam ser debeladas aqui na terra. Não tem outra forma, queridos. Às vezes o homem tenta a medicina, tenta consultórios médicos para se livrar desse mal, até consegue, através da medicação controlada. Mas acontece às vezes que não consegue. Aquela pessoa volta de novo para fazer a mesma coisa. A entrar no mundo das drogas, do crack, da cocaína. Hoje tem até drogas novas que são feitas ali. As pessoas, drogas caseiras que as pessoas fazem em casa. Hoje estava ali na porta da minha fazenda, caminhando ali na porta da minha casa, quando eu vi 2 jovens de família de classe média, cheirando cola, querido, cheirando cola. Jovem de 20 e poucos anos de idade, cheirando cola. Eu fiquei impressionado, abismado, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Jovem com 20 e poucos anos de idade, cheirando cola. Que deveriam estar estudando, queridos, trabalhando, produzindo aqui na terra, mas cheirando cola. 20 e poucos anos de idade, pessoa de classe média cheirando cola. Eu pensava que eram as crianças abandonadas que faziam isso, mas hoje não. Até os jovens de pessoas de família cheirando cola, queridos. Nos casos tantos, não sei se isso aí já é costume dos jovens fazerem isso, mas eu fiquei impressionado com esse quadro que eu avistei ali, perto da minha casa. 2 jovens de 20 e poucos anos ali, de classe média, cheirando cola, na porta da sua casa. Pelo tudo que passa, na porta das suas casas, ali, cheirando cola. Eu fiquei impressionado com aquela situação. Mas a filha de Jairo, queridos, ela tinha acabado de falecer. E Jairo recebeu a notícia: tua filha acabou de falecer. Não importunas mais o mestre, ele não vai poder fazer mais nada, ela já faleceu. Veja a mentalidade humana, querido. Veja o homem nas suas limitações. Para ele, quando morre, acabou. Não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais esperança. Morreu, acabou. Mas não é assim. Mas não é assim, queridos. Há uma ressurreição, há uma vida após a morte. Nós passamos da morte para a vida, como o Senhor diz, mesmo que exista a nossa morte física, mas nós venceremos a morte física, porque haverá uma ressurreição. Haverá uma ressurreição, nós passamos da morte para a vida, haverá uma vida espiritual. Nós passamos da morte física para uma morte, para uma vida, queridos. Haverá uma ressurreição. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos ressuscitados. E depois seremos transformados, tanto aqueles que morreram em Cristo e ressuscitaram, e tanto aqueles que estão vivos e foram transformados, que aceitaram o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses serão ressuscitados e receberão um corpo glorificado. E outros também só ressuscitarão depois, para o juízo eterno.
realidade é essa, por isso que nós temos que aceitar Jesus Cristo para participarmos da primeira ressurreição, quando Jesus irá nas nuvens para buscar a sua igreja. Os nossos corpos serão ressuscitados e nós seremos transformados em um corpo glorificado, como aconteceu com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós passamos da morte para a vida. Não existe mais morte espiritual. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, passamos da morte para a vida. Glória seja dada em nome do Senhor. Veja que maravilha, que bênção celestial, que o Senhor nos concede vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tinha vida eterna, tem vida e vida com abundância, no céu de glória. É vida eterna, não é 80 nem 100 anos não, nem 126 anos, como as pessoas viram aí na mídia. Uma pessoa do Senhor de uma certa de 126 anos, as pessoas dizendo que é o homem mais velho aqui no Brasil da terra, chegou até a dizer do mundo, 126 anos, mas ele estava dando mau exemplo. Quem viu isso? Ele estava dando mau exemplo, ele estava fumando, queridos, era um cigarro atrás do outro. As pessoas veem uma pessoa fazendo isso, vai fazer a mesma coisa achando que o cigarro não faz mal algum. Aí lá vai a pessoa fumar, aí tem câncer de pulmão, né? A pessoa morre mais cedo, prematuramente, quando ela para viver muitos anos aqui na terra, morre prematuramente. 50 e poucos anos de idade, com infarto, com câncer de pulmão, e estava dando mau exemplo, fumando um cigarro atrás do outro. As pessoas me perguntam, mas ele não morreu, e está com 126 anos, mas quem conhece a constituição física nossa é Deus, queridos. Ninguém sabe se o seu corpo resiste a essas agressões físicas que nós fazemos contra o nosso próprio corpo, seja bebida, seja cigarro,